Eleitores de 5 municípios voltam às urnas para eleger novos prefeitos e vice-prefeitos nesse domingo. No Rio de Janeiro, as duas eleições suplementares serão marcadas pela realização do teste de integridade, sendo acompanhado pelo presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, e pelo corregedor-geral da Justiça Eleitoral, Luiz Felipe Salomão. Sobre esse assunto, nós conversamos agora com o advogado Acácio Miranda da Silva, que é especialista em direito eleitoral e constitucional. Acácio, nós tivemos a criação, Acácio, ou o anúncio da criação a partir do dia 4 de outubro, desta comissão de transparência. Já é um ensaio a eleição de hoje para essa comissão de transparência, esse novo mecanismo? E o que seria esse teste de integridade? Bom dia, William. Bom dia. Bom dia, Lívia. É um grande prazer falar com vocês e com os nossos ouvintes e telespectadores. Em primeiro lugar, já é, sim, um balão de ensaio para a utilização dessa comissão que acompanhará as eleições em 2022 e, verdade seja dita, uma comissão ampliada quando nós a comparamos com as comissões que compuseram as eleições anteriores, porque desta vez haverá uma maior presença de membros da sociedade civil. Antes nós tínhamos membros de determinadas entidades que tinham vinculação com o processo eleitoral, como é o caso da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, a participação dos partidos, e agora nós teremos da sociedade civil, de eleitores, o que para o processo, para a transparência do processo, sem dúvida alguma, é positivo. No que diz respeito ao seu segundo questionamento, William, no que diz respeito ao teste de integridade, ele já é realizado no Brasil desde 2002. É importante que os nossos telespectadores lembrem que as urnas eletrônicas são utilizadas desde 1996, portanto, 6 anos depois do início da utilização das urnas eletrônicas, nós passamos à realização do teste de integridade. O teste de integridade corresponde ao sorteio no dia anterior, na noite anterior às eleições, de algumas zonas eleitorais. No dia da votação, membros dos partidos, membros do Tribunal Regional Eleitoral vão até essas zonas sorteadas, eles preenchem à mão alguns votos e depositam numa urna de lona lacrada. Sem que eles estejam na sala, os membros do Tribunal Regional Eleitoral abrem esta urna, imprimem a zerésima, que é o boletim de urna antes que a votação comece, portanto, é necessário que a zerésima esteja em branco. Eles inserem todos os votos dados pelos representantes do partido nesta urna de lona, na urna eletrônica, e após a inserção desses votos, eles fazem o fechamento da urna eletrônica e imprimem o que nós chamamos de boletim de urna, ou seja, a contagem dos votos que foram inseridos nessa urna. Depois são convocados todos os representantes dos partidos e eles acompanham a contagem do boletim de urna, para que eles juntos verifiquem se os votos computados por eles à mão foram absorvidos pela urna eletrônica ou não. E até hoje, portanto, lá se vão quase 20 anos que esse teste é realizado, até hoje nós não tivemos nenhum problema, nós não tivemos nenhuma discrepância entre os votos dados pelos representantes dos partidos e pelos votos absorvidos pela urna. E isso é feito, obviamente, para que haja a constatação e da aferição da urna e seja dada transparência ao processo como um todo. Acácio, e o que diferencia esse teste de integridade, por exemplo, do voto impresso auditável, um tema que principalmente a base bolsonarista, os eleitores bolsonaristas tanto pedem? São algumas circunstâncias que fazem essa diferenciação, Lívia. Primeiro, o teste
de integridade é feito antes do processo de votação. E ele não é feito em todas as urnas. Ele é feito em algumas urnas que são sorteadas com antecedência, sem que esse sorteio seja divulgado de forma geral. Ele fica restrito ao Tribunal Regional Eleitoral e aos representantes dos partidos que optem por participar desse teste. E ele é feito com a utilização da urna eletrônica nos moldes que nós temos atualmente. No que diz respeito ao voto auditável, ele aconteceria com a inserção do voto pelo eleitor na urna eletrônica, ele faria a impressão do voto escolhido pelo eleitor e o eleitor teria acesso a essa impressão e depois a impressão seria colocada numa urna de lona, numa urna nos moldes daquela com a qual nós estávamos acostumados antigamente, para que a auditoria fosse feita no voto impresso e não na urna eletrônica. Bom, aproveitando, Acácio, eu queria te fazer um questionamento sobre essa amostragem. A gente está falando de um Brasil do tamanho do continente. Isso é de uma forma bem aleatória, né? E como fazer isso no extremo do Brasil? Sim, esse teste de integridade ele é feito porque é importante que nós lembremos o seguinte: nós temos o Tribunal Superior Eleitoral, que é a autoridade máxima do judiciário em termos eleitorais, e nós temos 27 tribunais regionais eleitorais, nos 26 estados da federação e do DF. Neste contexto, o que acontece? Cada tribunal regional eleitoral, junto com os membros dos partidos, faz o sorteio das urnas que serão objeto do teste de integridade, sem que haja uma distinção se esse teste será feito na zona urbana, quando nós pensamos nas regiões mais afastadas do Brasil, ou em regiões mais extremas. Normalmente, e eu, por conta da minha atuação profissional, já acompanhei algumas vezes o teste de integridade, normalmente ele acontece nas regiões mais centrais e nos extremos, porque o teste de integridade não é feito numa única urna. São escolhidas algumas urnas separadas pela região do Tribunal Regional Eleitoral. Então, há realização nos grotões do país também. Nós recebemos o advogado Acácio Miranda da Silva, que é especialista em direito eleitoral e constitucional. Acácio, muito obrigada pelas informações. Um ótimo domingo para você. Obrigado, Acácio. Obrigado, William. Obrigado, Lívia. É sempre um prazer falar com vocês e com os nossos queridos ouvintes e telespectadores.